A Arte da Guerra é um tratado militar escrito pelo general chinês Sun Tzu, que viveu no século V a.C. Esse é um livro considerado um dos mais importantes tratados sobre estratégia militar já escrito e tem sido amplamente utilizado por militares, empresários, políticos e outros líderes para orientar suas tomadas de decisão. O livro é composto por 13 capítulos que abordam diferentes aspectos da guerra, desde a preparação e planejamento até a ocupação das batalhas e a manutenção da paz. Sun Tzu enfatiza a importância da estratégia e da inteligência no campo de batalha, argumentando que a vitória não depende apenas do número de soldados ou da força física, mas também da habilidade em utilizar a astúcia, a supremacia e a diplomacia para enfraquecer o inimigo. Além das suas aplicações militares, a arte da guerra é frequentemente citada como um guia para negociações e tomada de decisões em situações de conflito. O livro também contém ensinamentos sobre a importância da disciplina, da organização e do planejamento para alcançar objetivos em qualquer campo da vida. Tradução da Cultural Brasil.org, primeira edição. Sobre a avaliação. Sun Tzu disse: a guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É preciso manejá-la bem. Não refletir seriamente sobre tudo o que lhe concerne é dar prova de lastimável indiferença no que diz respeito à conservação ou à perda do que nos é mais querido. E isso não deve ocorrer entre nós. Há que valorá-lo em termos de 5 fatores fundamentais e fazer comparações entre as diversas condições dos contendores com vistas a determinar o resultado da guerra. O princípio desses fatores é a doutrina, o segundo, o tempo, o terceiro, o terreno, o quarto, o mando e o quinto, a disciplina. A doutrina significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, de modo que o siga aonde for, sem temer por sua vida nem de se expor a qualquer perigo. O tempo significa o yin e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dias ensolarados ou chuvosos e as mudanças das estações. O terreno implica as distâncias. Se faz referência a onde é fácil ou difícil deslocar-se, se é um campo aberto ou lugares estreitos, e isso influencia as possibilidades de sobrevivência. O mando há de ter como qualidades a sabedoria, a sinceridade, a benevolência, a coragem e a disciplina. Por último, a disciplina há de ser compreendida como a organização do Exército, as graduações e as classes entre os oficiais, a regulação das rotas e mantimentos e a previsão do material militar para o Exército. Esses 5 fatores fundamentais hão de ser conhecidos por cada general. Aquele que o domina vence, aquele que não os domina sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, há de se comparar os seguintes 7 fatores, avaliando-se cada um com o maior cuidado. Qual dirigente é o mais sábio e capaz? Que comandante possui o maior talento? Que exército obtém vantagens da natureza e terreno? Em que exército se observam melhores os regulamentos e as instruções? Quais as tropas mais fortes? Que exército tem oficiais e tropas melhor treinadas? Que exército administra recompensas e castigos de forma mais justa? Mediante o estudo desses 7 fatores, será capaz de adivinhar qual dos 2 grupos sairá vitorioso ou qual será derrotado. O general que seguir o meu conselho vencerá. Esse general há de ser mantido na liderança.
Aquele que ignorar os meus conselhos certamente será derrotado e deve ser destituído. Além de prestar atenção aos meus conselhos e planos, o general deve criar uma situação que contribua para o seu cumprimento. Por situação, quero dizer que deve levar em considerações a situação do campo e atuar de acordo com o que lhe for vantajoso. A arte da guerra se baseia no engano, portanto, quando é capaz de atacar, deve aparentar incapacidade, e quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Se estás perto do inimigo, deves fazê-lo crer que está longe, se longe, aparentar que está perto, colocar iscas para atrair o inimigo, golpear o inimigo quando está desordenado, preparar-se contra ele quando está seguro em todas as partes, evitá-lo durante um tempo quando é mais forte. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tenta irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. Se as tropas inimigas se acham bem preparadas após uma reorganização, tenta desordená-las. Se estão unidas, semeia dissensão entre suas fileiras. Ataca o inimigo quando não há ou não está preparado e aparece quando não se espera. Essas são as chaves da vitória pela estratégia. Agora, se as alternativas realizadas antes da batalha indicam vitória, é porque os cálculos cuidadosamente realizados mostram que tuas condições são mais favoráveis que as condições do inimigo. Se indicam derrota, é porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, podes vencer, sem ela não podes. Menos oportunidade de vitória terá aquele que não realiza cálculos precisos. Graças a este método, pode-se examinar a situação e o resultado aparece claramente. Sobre o princípio das ações. Uma vez começada a batalha, ainda que estejas ganhando, se continuares por muito tempo, desanimarás as tuas tropas e embotarás a tua espada. Se estás sitiado uma cidade, esgotará tuas forças. Se mantiveres o teu exército durante muito tempo em campanha, teus mantimentos se esgotarão. As armas são instrumentos de má sorte. Empregá-las por muito tempo produzirá calamidades. Como se tem dito, os que a ferro matam, a ferro morrem. Quando as tuas tropas estão desanimadas, a tua espada embotada, esgotadas estão as tuas forças e os teus mantimentos são escassos. Até os teus se aproveitarão da tua debilidade para se sublevarem. Assim, ainda que tenhas conselheiros sábios, ao final não poderás fazer que as coisas saiam bem. Por causa disso, tem-se ouvido falar das operações militares que são torpes e repentinas, porém nunca se viu nenhum especialista na arte da guerra que mantivesse a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar que uma operação militar se prolongue por muitos anos. Como se diz comumente, ser rápido como um trovão que retumba antes de que tenhas podido tapar os ouvidos, veloz como um relâmpago que brilha antes de haveres podido piscar. Portanto, os que não são totalmente conscientes da desvantagem de servir-se das armas não podem ser totalmente conscientes das vantagens de utilizá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não movimentam suas tropas duas vezes, nem proporcionam alimentos em 3 ocasiões, com o mesmo objetivo. Isto quer dizer que não se deve mobilizar o povo mais de uma vez por campanha e que, imediatamente depois de alcançar a vitória, não se deve regressar ao próprio país para fazer uma segunda mobilização. A princípio, isto significa proporcionar alimentos, porém depois que se tiram os alimentos ao inimigo. Se ao invés de tomar os mantimentos e as armas do teu próprio país, retirares do teu inimigo, estará bem abastecido de armas e provisões. Quando um país empobrece por causa das operações militares, isso se deve ao transporte de provisões de um lugar distante.
Se as transportas desde um lugar distante, o povo empobrecerá. Os que habitam próximo de onde está o exército podem vender suas colheitas a preços elevados, porém, acaba-se deste modo o bem-estar da maioria da população. Quando se transportam as provisões para muito longe, ocorre ruína por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares constituem uma ferida para o país. Quando se esgotam os recursos, os impostos se arrecadam sob pressão. Quando o poder e os recursos se detêm esgotados, arruína-se o próprio país. O povo é privado de grande parte de seus produtos, enquanto os gastos do governo para armamento se elevam. Os habitantes constituem a base de um país. Os alimentos são a felicidade do povo. O príncipe deve respeitar esse fato e ser austero em seus gestos. Em consequência, um general inteligente luta por desprover o inimigo de seus alimentos. Cada porção de alimento tomada ao inimigo equivale a 20 que te forneces a ti mesmo. Assim, pois, o que arrasa o inimigo é a imprudência e a motivação dos teus em fazer desaparecer as vantagens dos adversários. Quando recompensas teus homens com os benefícios que ostentam os adversários, eles lutarão com iniciativa própria, e assim poderás tomar o poder e a influência que antes tinha o inimigo. É por isso que se diz que, onde há grandes recompensas, há homens valentes. Por conseguinte, em batalha de carros, recompensa primeiros o que tomar ao menos 10 carros. Se recompensas a todo mundo, não haverá o suficiente para todos. Assim, pois, oferece uma recompensa a um soldado para ensinar a todos os demais. Troca suas cores, utiliza-os misturado aos teus. Trate bem os soldados e presta-lhes atenção. Os soldados prisioneiros devem ser bem tratados para conseguir que o futuro lutem para ti. A isso se chama vencer o adversário e incrementar por acréscimo as tuas próprias forças. Se utilizas o inimigo para derrotar o inimigo, será poderoso em qualquer lugar aonde fores. Assim, pois, o mais importante em uma operação militar é a vitória, e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como o fogo. Se não o apagas, se consumirá por si mesmo. Portanto, sabemos que o que está à cabeça do exército está a cargo das vidas dos habitantes e da segurança da nação. Sobre as proposições da vitória e a derrota. Como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto do que o destruir. Captura seus soldados para conquistá-los e domina seus chefes. Um general dizia: pratica as artes marciais, calcula a força de teus adversários, faz com que percam o ânimo e a orientação, de maneira que, ainda estando intacto, o exército inimigo fique imprestável. Isto é ganhar sem violência. Se destruíres o exército inimigo e matares seus generais, assalta suas defesas disparando, reúnes uma multidão e usurpas um território. Tudo isso é ganhar pela força. Por isso, os que ganham todas as batalhas não são realmente profissionais. Os que conseguem que se rendam impotentes os exércitos alheios sem lutar são os melhores mestres da arte da guerra. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos estão projetando seus planos, logo desfazem suas alianças. Por isso, um grande imperador dizia: o que luta pela vitória frente a espadas nuas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade. Assediar, encurralar uma cidade só se leva a cabo como último recurso. Emprega não menos de 3 meses em preparar teus artefatos e outros 3 para coordenar os recursos para seu assédio. Nunca se deve atacar sua cólera e com pressa. É aconselhável
tomar-se tempo e organização e coordenação do plano. Portanto, um verdadeiro mestre das artes marciais vence outras forças inimigas sem batalha, conquista outras cidades sem assediá-las e destrói outros exércitos sem empregar muito tempo. Um mestre experiente nas artes marciais desfaz os planos dos inimigos, estropia suas relações e alianças, corta os mantimentos ou bloqueia seu caminho, vencendo mediante essas táticas sem necessidade de lutar. É imprescindível lutar contra todas as facções inimigas para obter uma vitória completa, de maneira que seu exército não fique aquartelado e o benefício seja total. Essa é a lei do assédio estratégico. A vitória completa se produz quando o exército não luta, a cidade não é assediada, a destruição não se prolonga durante muito tempo e, em cada caso, o inimigo é vencido pelo emprego da estratégia. Assim, pois a regra da utilização da força é a seguinte: se as tuas forças são 10 vezes superiores a dos adversários, cerca-os. Se são 5 vezes superiores, ataca-o. Se são 2 vezes superiores, divide-o. Se tuas forças são iguais em número, luta-se se é possível. Se tuas forças são inferiores, mantém-te continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria as piores consequências. Trata de manter-te ao abrigo e evita, quanto possível, um enfrentamento aberto com ele. A prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a cansar e a dominar até grandes exércitos. E esse conselho se aplica nos casos em que todos os fatores são equivalentes. Se tuas forças estão em ordem enquanto que as do inimigo estão imersas no caos, se tu e as tuas forças estão com ânimo e eles desmoralizados, então mesmo que sejam mais numerosos, podem entrar em batalha. Se teus soldados, as tuas forças, a tua estratégia e o teu valor são menores que os do teu adversário, então deves retirar-te e buscar outra alternativa. Em consequência, se o bando menor é obstinado, cai prisioneiro do bando maior. Isto quer dizer que se um pequeno exército não faz uma avaliação adequada de seu poder e se atreve a enfrentar uma grande potência, por mais que a sua defesa seja firme, inevitavelmente se converterá em conquistado. Se não pode ser forte, porém tampouco sabe ser débil, serás derrotado. Os generais são servidores do povo. Quando seu serviço é completo, o povo é forte. Quando seu serviço é defeituoso, o povo é débil. Assim, pois, existem 3 maneiras pelas quais um príncipe leva o exército ao desastre. Quando um príncipe, ignorando as ações, ordena avançar a seus exércitos ou retirar-se quando não deve fazê-lo. A isto se chama imobilizar o exército. Quando um príncipe ignora o assunto, militares, porém, compartilham em pé de igualdade a mando do exército. Os soldados acabam confusos. Quando o príncipe ignora como levar a cabo manobras militares, porém compartilha por igual sua direção, os soldados estão vacilantes. Uma vez que os exércitos estão confusos e vacilantes, iniciam-se os problemas procedentes dos adversários. A isso se chama perder a vitória por transtornar o aspecto militar. Se tentas utilizar os métodos de um governo civil para dirigir uma operação militar, a operação será confusa. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Sabem discernir quando utilizar muitas ou poucas tropas. Possuem tropas cujas categorias têm o mesmo objetivo. Enfrentam com preparativos inimigos desprevenidos. Têm generais competentes e não limitados por seus governos civis. Estas 5 são as maneiras de conhecer o futuro vencedor. Falar que o príncipe seja o que dá as ordens em tudo e como o general solicitar permissão ao príncipe para poder apagar um fogo. Quando for autorizado, já não restam senão cinzas. Se conhece os demais e te conhece a ti mesmo, nem
Em 100 batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais, nem conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha.